Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Printcast, nosso segundo episódio temático do quadro Fora do Turno. E hoje a Mariana voltou aqui para bater um papo com a gente. A primeira vez foi lá no 26º episódio, ela compartilhou um pouquinho da história profissional dela. E hoje ela vem aqui bater um papo com a gente sobre inovação. E o tema de hoje é inovação não é invenção? A Mariana logo logo vai falar isso para nós. Mari, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, conversando com vocês. Acho, como já falei, muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. E estamos aí, vamos conversar, vamos falar um pouco que eu tiver aí de conhecimento e a gente tiver de tempo para falar, a gente fala. Show. Mariana, boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu quero, antes de mais nada, lembrar ao pessoal que assistiu o Printcast para nos dar o like, o gostei, já dá o like agora, depois se você não curtir, você volta lá e aperta na mãozinha para baixo, compartilha, manda para os amigos, deixa perguntas, deixa comentário, a gente vai ter o maior prazer em responder, porque o YouTube só entende relevância do canal quando existe interação. Então, esmaga o dedinho aí. É isso. Antes de começar, só queria fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Semic Tintas Gráficas, Top Coat Soluções em Vernizes, Papiros, Croma Microencapsulado. A Croma, inclusive, já fez o nosso primeiro episódio temático, foi com a Croma. Logo, logo, aí teremos episódio com todos os nossos patrocinadores também. E aos pouquinhos, falando um pouquinho de cada um ali nas redes sociais. Tem um contato deles na descrição, certo, Robson? Quando entrar em contato, menciona que viu aqui o podcast para que eles possam enxergar valor aí que nós estamos fazendo aqui. Mário, vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, né? Já falei qual que é o tema e tal, mas afinal, Mário, o que é inovação? Digamos que é um pouco complexo, né? Quando se fala em inovação, se pergunta o que é, cada pessoa fala de um jeito, ou fala o que acha com as próprias palavras, né? Fazer alguma coisa nova, fazer uma melhoria, a gente escuta muitas coisas. É, algum, digamos que algumas frases mais comuns, a criatividade emitindo nota fiscal, né? Então, frases de alguém mais importante, digamos assim, nomeado, o que as pessoas falam mais sobre isso? Então, tentando trazer de uma forma mais simples, o que é inovação? É gerar valor, é trazer diferencial, é o porquê não. Isso é inovação. Então, quando a gente fala em inovação, é algo que realmente gere valor. É isso que é importante ficar na cabeça. Não adianta eu ser criativo, eu inventar muitas coisas, se aquilo não gerar valor para alguém, para o mercado, posso falar em relação a financeiro, como eu também posso falar a social. É uma inovação se aquilo gerou valor para alguém, gerou valor em âmbito social ou não. E aí, trazendo um pouco mais para a prática do que é inovação, para mim, de tudo que eu já ouvi sobre como trabalhar a inovação, como fazer realmente a inovação acontecer, eu entendo que a inovação tem que estar entre três linhas aí de pensamento. Criatividade, que é então a famosa frase criatividade emitindo nota fiscal. Então, é quando a criatividade, tentando resumir, quando a criatividade, que é a junção de vários conhecimentos, e você encontrou uma solução legal que vai fazer sentido para você ou para o seu mercado, aquilo gera valor financeiro ou social, como eu falei, isso é uma inovação. Mas não é só a criatividade. Uma outra coisa que é bem legal a gente falar é de empatia. Então, você tem que juntar criatividade com empatia. Eu sou muito criativo, mas eu não sou nada empático, pode ser que o meu valor não seja tão bom assim, eu não gere um valor tão significativo. Então, para mim, criatividade, empatia. E como gerar empatia? E aí você entra em âmbitos muito maiores, que é de diversidade. Então, para a inovação, isso é estratégia.
Você tem que ter diversidade, você tem que ter pessoas de mundo de realidades diferentes para você conseguir ser mais empático. É muito difícil eu falar que eu sei como é, por exemplo, uma realidade de quem mora na África. Por mais que eu pesquise, que eu tente entender, não vai ser a mesma coisa. Por isso, a importância de grupos diversos para a inovação. E o último ponto, para mim, é a tecnologia. Então, inovação não necessariamente tem que estar ligada à tecnologia. A tecnologia tem que estar a serviço da inovação. Até porque eu posso falar que eu criei um serviço, um produto muito legal. Olha, esse produto é ótimo, mas eu não tenho, por exemplo, como acessar ele pelo celular. Então, assim, é o básico, não é que eu estou criando uma tecnologia diferenciada, eu estou usando a tecnologia para que aquilo que eu criei de diferenciado realmente seja útil. Então, para mim, na prática, inovação tem que estar dentro sempre desses três pilares. E isso que tu falou que você citou os 3 pilares, e tu citou que não necessariamente uma inovação ela é tecnológica, né? É lógico que usa a tecnologia a favor, tudo mais, você citou o exemplo, né? Eu acho que muita gente tem na cabeça que você, puta, mas eu não tenho acesso à tecnologia, ou minha tecnologia, sei lá, pesada, minha tecnologia ela não é da melhor, e ele não vê outros caminhos ali, outras situações para estar inovando dentro do negócio dele, dentro do mercado dele. Muitas pessoas, creio eu vou até uma pergunta, né, necessariamente uma afirmação, creio eu que muitas pessoas colocam a tecnologia como uma barreira no psicológico dela, no mundo dela ali, para não inovar, para não fazer diferente, creio eu, né? Sim, a primeira o ponto é a inovação requer dinheiro, requer muito investimento. Às vezes precisa, mas não é sempre. Às vezes você inova em serviço, ou a forma com que você entrega. E depende do tipo de inovação, né? Então, que tipo de inovação que você está procurando? É algo disruptivo? Talvez ele precise de mais investimento. Não necessariamente tecnologia, mas talvez precise de mais investimento. Agora, quando você fala em inovação, você pode falar na forma como você lançou um produto. Então, inovação em marketing, a inovação em serviço, a inovação em produto. Então, falando aí da área gráfica, a inovação numa embalagem, por exemplo, um formato da embalagem, um verniz que eu usei diferente, um acabamento, como usar de forma mais sustentável um produto, até como tendência. Hoje a gente vê uma tendência muito forte para a área de sustentabilidade. A gente fala que nem é mais uma tendência, já é uma realidade, né? A tendência hoje é o desafio, tá? Ok, precisamos ser sustentáveis, mas como a gente vai aplicar? Como a gente realmente faz isso acontecer? Né? Como a gente substitui o plástico? Então, é uma linha aí de inovação, que às vezes vai Sim, precisar de tecnologia, às vezes não. sim, sim. Tem que ser de verdade, né, Mariana? A gente passou por uma. Eu, no meu trabalho, eu lido com software e eu tive uma situação que a gente modificou a forma de treinar. Até queria a tua opinião, se realmente isso é uma inovação ou não. Antes da pandemia, a gente tinha percebido que treinamentos eram muito cansativos para quem recebia. E você ficar o dia inteiro treinando alguém em software dentro de uma empresa, o cara não trabalha, o cara ficava louco. E aí a gente adotou o fracionamento. Era sempre em cargas, 2 ou 3 horas. Só que aí a gente fazia online, porque não dá para você se deslocar para ficar só 3 horas. O online favoreceu. Isso a gente já estava fazendo antes da pandemia, mas com a pandemia a adesão foi total, óbvio, ninguém mais pôde. E a gente agora é tudo assim. A gente não faz mais presencial praticamente. A não ser que tenha algo, faça parte do específico prático. Na época, algumas pessoas acharam legal a história, a ideia. E eu até estava perguntando para o Robert, será que isso é uma inovação? Do teu ponto de vista, como uma pessoa de inovação, eu posso considerar isso como tal ou não? Sim, é uma inovação de processo. É a forma como você entrega o seu produto. Se você não tivesse feito isso, você ia fechar as portas, porque você não ia conseguir mais ir lá.
pelo menos naquele momento de pandemia, não. Então, você precisou inovar na forma como você entregava um treinamento. E aí, quando surgiu uma necessidade, que foi a pandemia, você... É aquilo que a gente fala de enxergar oportunidades, né? Então, você enxergou um problema como uma oportunidade, de não só entregar um trabalho diferenciado porque estava na pandemia, mas de analisar o contexto de que mesmo antes da pandemia já existia essa situação de, poxa, a pessoa tem que ficar o dia inteiro em treinamento, né? Então, você aproveitou esse momento para entregar um serviço ainda melhor. Isso sim é uma inovação de processo. Legal. Frisando que a nossa área, que é a área de produção gráfica, ela é muito dinâmica. Não, é muito difícil alguém conseguir estar o dia todo dentro da empresa e não cumprir suas funções de trabalho, né? É só receber treinamento. Dificílimo. Ô, Mariana, até pegando essa pergunta do Robson, é, é pergunta para entender, tá? O que o Robson fez, um exemplo, provavelmente outras pessoas já faziam ou fazem. A inovação necessariamente não tem que ser uma coisa exclusiva dentro do segmento, ou seja, já tem um monte de gente que faz, mas eu no meu negócio não faço, eu vou começar a fazer. Ela é uma inovação dentro da empresa, vamos dizer assim, mas ela, óbvio, eu estou falando que era dentro da empresa, né? Essa inovação dentro da empresa, seus concorrentes já fazem, mas você ainda não, ou seja, vai começar a fazer, é considerado uma inovação também? É uma inovação para a sua empresa. Então, a inovação, ela pode ser uma inovação no mercado, ela pode ser inovação no mundo, ela pode ser inovação no Brasil, e, Vários níveis. e acaba sendo muito específico, né? Então, por exemplo, você falou, mas no mercado já existia um treinamento online, por exemplo, mas da forma como eles fizeram, na realidade deles, dos clientes deles, é, e não é a inovação disruptiva, não é, mas é uma inovação incremental. Então, você pegou o que já existia e você melhorou, é uma melhoria de processo. E aí são Não, níveis, tá, né? até, É difícil falar de escala, né? De quanto inovador foi uma coisa ou outra. não, eu acho que é até bom, né? Porque é justamente isso. Muitas pessoas talvez elas se limitam, vamos dizer assim, né? Falam, mas o outro já faz, não sei o quê, não sei o quê, sei lá. Começa a colocar várias barreiras para ele não inovar dentro da empresa dele, né? E eu vou trazer eu dei uma pesquisada, eu cheguei a ver uma frase, não sei se você conhece, é um austríaco, Joseph Schumpeter. Ele é um economista, é, ele também mexe com consciência política, enfim. Que ele fala que a inovação ela é o motor de crescimento de uma nação, motor de crescimento, desenvolvimento, de modo geral, né? E eu acho que é bem isso, né? Hoje os ciclos de inovação são bem mais rápidos do que antigamente, somente falando em inovação disruptiva, né? E aí, eu acredito, existem aí vários níveis de medição disso, tudo mais, que a gente vai abordar um pouco mais para frente, mas passa por isso, trazendo para uma análise mais interna, dentro da empresa, né? Pô, se a inovação ela é capaz de desenvolvimento de um país, de uma nação, imagina a sua empresa, né? Que, pô, proporcionalmente é bem menor que o país e talvez é muito mais fácil estar no seu controle ali. Cabe você analisar, buscar e fazer essas melhorias incrementais, que é uma inovação incremental, para justamente estar acelerando esse crescimento da empresa, né? Acompanhando o mercado, acompanhando a demanda, acompanhando os novos ensejos dos clientes e por aí vai. Então, é bom para ilustrar para todo mundo saber que assim, não importa o tamanho da empresa, dá para inovar. Dá para inovar. Exatamente. O que você citou é um dos autores, mas hoje existem muitos, não hoje, né? Já há alguns anos existem muitos autores que trazem dessa forma, que a inovação ela tem que ser estratégia da empresa, que a inovação ela é responsável pelo crescimento, mas hoje mais do que isso, a inovação é responsável por você manter a sua empresa, Né? porque hoje você existe fazendo X produto ou serviço. Amanhã pode aparecer uma startup que faça algo melhor do que você. Então, não é que você tem que deixar de fazer o seu, mas se você não olhar o que você pode fazer de novo, no mínimo, para se manter no mercado, oferecendo cada vez serviços melhores, é o que mais se fala. Então, como você comentou, não é o motor só do país, da nação, né? É o motor das indústrias mesmo. É o quanto você acha que você deve continuar evoluindo ou manter a sua empresa funcionando mesmo.
né? É muito mais amplo, né, essa questão. Antigamente você falava de inovação, parecia que era algo muito futurista. Nossa, vai inovar, daqui a Sim. pouco vão falar de robô aqui com a gente, vão substituir por robô. Não é bem assim, né? Até porque é um passo muito lá na frente para acontecer. E se acontecer, que bom que tenham robôs para fazer o que é operacional. Ou você queria continuar batendo o martelo, né? Não, se um robô pode fazer isso, deixa ele fazer isso. Eu preciso fazer o que ele não faz. Existe uma teoria chamada curva do robô, que mostra exatamente isso. Quais são os tipos de trabalho que tem que ser executado por um robô ou por uma pessoa, por um ser humano. E é um estudioso que fez essa pesquisa e ele fala que o ser humano ele tem que querer, ele deve buscar se manter no topo dessa curva, que é onde está a criatividade, que é quando você tem, não existe ainda o processo, o produto ou serviço, e você está desenvolvendo ele. Isso o robô não faz. A criatividade é do ser humano. A hora que isso já está feito e começa a ser padronizado, você começa a descer essa escala e você, de repente, tem um procedimento. Tudo bem, eu preciso de um engenheiro para fazer isso hoje. Amanhã você não precisa mais de um engenheiro, você pode, já tem todo aquele procedimento detalhado, um treinamento feito e qualquer pessoa faz. Até que você desce mais uma escala e consegue robotizar o processo. E aí você não vai precisar mesmo de ser humano. Aí você tem que voltar. Você não pode ir continuar na escala. E que bom que existem robôs e eu não quero competir com o robô, não quero fazer melhor do que ele algo operacional. Eu quero fazer o que ele não sabe fazer. E que é uma das habilidades do futuro, que é você ser criativo, você ser inovador, você ter análise crítica, você conseguir juntar todas essas informações, esse mundo complexo que a gente vive, em alguma solução para resolver um real problema. Não, sensacional, Mari. É, tu tá falando da empresa, né, para se manter, creio eu, né, a gente vai viajando aqui, né? Até comentei que antigamente os ciclos de inovação, somente executiva, levavam-se anos, 30, 40 anos, e essas empresas do passado se mantinham no poder, no topo, de forma absoluta. Hoje, ciclos são menores, é o que você falou, vem uma startup, errou. Você pega as principais empresas ali do top 10 ali do índice americano, né, o S&P 500 ali de 10, 15 anos atrás, elas não estão mais no topo. São outras, principalmente as big techs da vida aí. E é isso, porque esses ciclos são mais dinâmicos, são mais rápidos, né? Então, quem não inovar, quem não fazer diferente, fica para trás, não tem conversa. Engraçado, né? Ontem, ô Mariana, é muito bom te ouvir, viu? É. É fácil ficar teu fã porque você tem um baita conteúdo. Ontem eu estava vendo um anúncio de celular da Nokia e eu achei ele tão xoxo. E eu fiquei pensando, nossa, isso aqui já foi o objeto de desejo de quem trabalhava, porque era muito mais rápido, eficiente, né? Importante para nós. E esquisito, Robert Batman, que você está falando, né? Morreu, ficou para trás, parou de inovar. Agora, Mariana, dentro dos negócios, existe um padrão para fazer inovação? É possível se criar um padrão, de como fazer inovação? Você falou, quer dizer, você já falou no início, você tem que ter três pilares, mas fora isso, tem como você criar um padrão para fazer inovação? Até para você engajar as pessoas dentro de processo de pensamento? É como eu coloquei, né? Esses três pilares, na verdade, é a junção de coisas que eu já estudei, que eu, Mariana, acredito que são importantes, tá? E já escutei gente que fala só de criatividade, gente que fala só de empatia, gente que fala de várias coisas, eu entendo isso. É, E se existe um padrão, existe uma ISO de inovação, que poucas empresas têm no Brasil. É algo bem recente. Se eu não me engano, 2019 teve a primeira empresa no Brasil, já existe consultoria de inovação, que focada na ISO. Então, existem alguns padrões. Então, é possível uma empresa certificar, né, ter essa ISO. Então, mas até que ponto a gente fala de padronização?
Eu cheguei a ter contato com algumas empresas para entender exatamente isso, quando eu comecei a falar, comecei a estudar e buscar inovação. E a gente vê muita diversificação. Então, tem empresa que entende que inovação é focar em novos negócios, somente. Tem empresa que entende que inovação é um programa de ideias. É eu dar espaço para as pessoas falarem. E a partir daí vão surgir melhorias. Então, assim, tá errado? Não, nenhuma das duas tá errado. As duas estão tratando de inovação. Mas em qual perspectiva? A que fala de novos negócios é que está entendendo que o negócio dela pode não existir amanhã, literalmente, por conta do avanço, tecnologia, né, entre outras coisas. E por isso resolveu investir em inovação nesse âmbito. Então, pegou uma pessoa, colocou fora da empresa, existem vários espaços de coworks, né, inclusive com foco em inovação, e falou: estude o mercado, estude o que eu faço, porque eu quero algo que eu não faça. E por outro lado, existem, né, como eu falei, empresas que focam só em programas de inovação, que também é bom, porque você abre espaço para as pessoas falarem, o que gera engajamento dos colaboradores, e traz melhorias que com certeza são efetivas, porque quem está dando essas ideias são as pessoas que estão no chão da fábrica e que estão ali no dia a dia, sentindo as dores e trazendo soluções inovadoras. Na maioria das vezes são melhorias incrementais, mas a gente viu, né, cases que entre essas melhorias acha alguma coisa que seja mais disruptiva. Então, são caminhos diferentes. Eu acho difícil padronizar. O que a ISO normalmente é, assim, do pouco que eu conheço, não conheço detalhadamente a ISO, mas o que eu conheço e entendo, a ISO de inovação, ela tenta passar algumas, não exatamente um método passo a passo que você tem que fazer, mas algumas coisas que são necessárias para que a inovação flua. Então, há um funil de inovação, a importância de um programa de ideias. Então, algumas coisas são passadas. Você tem uma estruturação, você tem uma área, você tem alguém que responde por isso. Então, existem algumas indicações do como seria melhores práticas para isso. Mas, como eu falei, cada empresa acaba trabalhando muito conforme ela vai entendendo o que é inovação. E inovação, como eu comentei, é complexo. Não é algo que todo mundo está acostumado, não é toda empresa que tem uma área de inovação, e talvez nem tenha que ter. Então, cada empresa lida de um jeito, tem empresa que tem comitês, tem empresa que os próprios líderes têm que trabalhar a inovação, ou que todo mundo tem que trabalhar a inovação. Era a Google que tinha, todo mundo tinha que ter um horário reservado só para inovar, só para pensar em inovação, disrupção. Então, cada empresa tem o seu perfil e tem investimentos de tempo e de recurso financeiro para a inovação. Eu vi um caso assim, numa multinacional da área gráfica, uma amiga minha, ela dizia assim, cara, eu sou obrigada a inovar, e eu não sei, eu não tenho nada na cabeça para inovar. Assim, ela tem muita coisa na cabeça, mas Uhum. não é uma pessoa de ideias, mas é uma pessoa que você dá uma missão na mão dela, ela cumpre ferozmente. Mas ela ter a ideia, ela conceber inovação, e os caras simplesmente falaram assim, ó, agora todo mundo vai ter que inovar. Tá a dica. Essa é uma outra questão, né? A tal da cultura de inovação. Não dá para de um dia para o outro, você nunca falou de inovação, de repente chega na empresa e fala, olha, agora você tem que inovar. O que é inovação? Ah, não sei. Ah, é tecnologia. Ah, é disrupção. Então, como você vai cobrar e vai esperar que a pessoa seja inovadora se ela nunca trabalhou dessa forma? Então, eu acho que a primeira coisa tem que ser a cultura. E eu acho que o principal aí, cultura do erro. Então, na maioria das vezes, empresas, principalmente indústria, tem essa coisa de que você não pode errar. Você segue procedimento para não errar. Não pode errar, não pode errar. E, de repente, você vem com inovação e fala, não, tudo bem se você errar só um pouquinho. Mas como assim? Então, é um pouco delicado, né? Você tem que... É o que tem sido falado sobre organizações ambidestras. Então, o que seriam essas organizações? Como ser essas organizações? É quando você tem excelência no que você faz, tá? Eu já tenho o que eu faço organizado, com procedimento, eu sei que ali eu não posso errar, porque existe procedimento, existe qualidade e tudo mais,
Porém, eu consigo trabalhar isso em equilíbrio com a cultura de inovação. Porque cultura de inovação exige rapidez, exige eu testar rápido para que eu entenda se existiu um erro, se existiu uma falha ali ou não no processo e corrija para testar de novo e atender o mercado o mais rápido possível, porque estamos falando de empresas exponenciais. Isso é o que a gente vê, acho que não precisa nem ir muito longe. Todo mundo, né, conhece casos como o do Uber, Nubank, então, entre vários outros que de repente não existiam e de repente estão faturando milhões. E por quê? Porque eles testam rápido. O que se fala como MVP, o mínimo produto viável. Então, quando eu for fazer inovação, eu tenho um produto novo, um serviço novo, o que é o mínimo que eu preciso para testar ele? É o mínimo que eu vou fazer, porque a maioria das vezes as empresas não têm dinheiro para inovação, ou se tem, é muito pequeno. Então, como que eu faço essa inovação acontecer? Eu testo rápido e corrijo. E o que eu escuto, que eu achei muito legal de ter mais de uma vez falar, eu não erro. Ou eu acerto ou eu aprendo. Para tirar Boa. essa coisa. Errei. Não, porque se você está testando, não é um erro. Olha, eu testei, eu aprendi que desse jeito não funciona. Quantas mil vezes eu aprendi que não funciona de tantas formas diferentes que eu fiz. Não é continuar persistindo no mesmo erro, não é isso, senão não adianta. Mas esse erro tem que servir para a sua evolução. Na próxima vez que for fazer um projeto, eu vou lembrar que, olha, lições aprendidas, desse jeito aqui não vai funcionar. Ou talvez para esse projeto vai. Mas eu tenho que testar, eu tenho que aprender, arrumar, testar de novo, aprender. E esse ciclo tem que ser cada vez mais rápido, como o Robert comentou no começo. Antigamente, não existia essa agilidade. Como funcionava? É a mesma coisa de falar de gestão de projetos. E quando eu fiz MBA em gerenciamento de projeto, a gente falava de projetos, gestão clássica, né? Então, era várias áreas que você tinha que fazer a gestão separadamente. Então, você tinha que fazer um super planejamento de risco, de qualidade, enfim, de tantos os pontos, para depois falar, agora eu vou começar a trabalhar. E era assim, era gestão clássica. Hoje, você fala de metodologias ágeis. Você tem que, todo dia, estar conversando 5 minutinhos, vamos, o que tem para fazer hoje, o que aconteceu ontem, o que eu vou fazer amanhã, e para esses ciclos serem cada vez mais rápido, porque senão vai aparecer alguém que vai fazer mais rápido que você, e tudo que você pensou hoje, daqui a um ano, não faz sentido nenhum mais. Que beleza. É. Nossa, Mariana, eu queria pedir um esforço de vocês comigo. Eu acho que Hum. toda reunião tem que ir a pauta antes. Vamos combinar, todo mundo falar isso? Vai ter reunião, esta é a pauta. Quando você chegar na reunião, você já sabe que é a pauta, já pensou e você chega falando alguma coisa para agregar. Porque, meu Deus, fazer reunião para comunicar uma pauta, para depois ir embora e fazer uma reunião devolutiva, precisa mudar isso, né? E reunião que Sentiu poderia um ser um e-mail. Eu tenho uma camisa. sentiu Eu um tenho uma desabafo. camisa. Reunião poderia ser um e-mail. É isso, cara. O problema é que muitas pessoas querem fazer reunião que um e-mail resolve. Eu não vou lembrar os dados, tá? Foi uma pesquisa nos Estados Unidos, de não sei quantas empresas ali, que as empresas deixam um monte de dinheiro na mesa com reuniões desnecessárias, porque você está alocando pessoas ali que poderiam estar produzindo, poderiam estar criando, que seja para fazer reunião da qual muitas vezes não faz nem sentido aquela pessoa estar lá, mas é a famosa reunião. Jeff Bezos tem uma frase bacana, né? Que uma reunião tem que ser a quantidade de pessoas, no máximo uma pizza para alimentar as pessoas que estão lá. Cara, muito pessoas além disso é completamente desnecessário. E é isso, tem que ter pauta mesmo. Deixa eu só comentar, o Ross falou de quem? Da Nokia que você falou? Da Sony? Não lembro. Nokia. Nokia. Cara, a Nokia ela já foi líder global, tem mais de 50% de share desse mercado. E eles perderam o mercado, hoje, né? Principal, ou principal, não, sinceramente eu não sei, mas eu acho que é o principal, que é a Apple, né? Com o iPhone. A Apple, na época, nem celular tinha, quando eles dominavam esse mercado. A gente pode dar vários exemplos de indústrias automotivas. A Tesla era uma empresa de bateria praticamente falida antes do Elon Musk comprar ali e pivotar completamente o negócio. Então, muitas vezes, o seu concorrente não necessariamente está lá no seu segmento, diretamente no seu segmento, né? Pode vir de um outro segmento que pode ter algum tipo de interseção ali, mas não é focado naquele, mas ele acaba entrando. E, cara, quando a iPhone entrou, a galera deu risada. Como assim? Telefone executivo que não tem tecla, é touch, os caras deram risada.
e hoje o cara domina, e a Nokia até acho que tem 3% do share, se não me engano, e por aí vai. Tantos outros exemplos, não quero me alongar aqui, a Mari vai falar melhor. E o do Google que a Mari comentou, talvez ela vai saber explicar melhor, o Gmail, ele veio justamente como dizer, desse programa do Google, das pessoas terem um tempo para criar, para desenvolver, para trazer ideias. E eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, talvez a Mari saiba, não sei. Ele desenvolveu o Google para uma comunicação interna, Gmail, uma comunicação interna no Google. E aí foi fazendo essas melhoras incrementais, hoje é um dos principais produtos do Google, que é o Gmail. E surgiu internamente através de um programa de incentivo de ideias, de criatividade. Por isso que é importante, conforme a Mari comentou, da cultura, né? Que é muito importante isso. Até complementando aí o da Google, eu estava ouvindo esses dias que eles têm uma estratégia de que todo o valor gerado financeiro, os resultados financeiros da organização, 70% tem que ser investido diretamente no produto deles, no que eles já fazem, no core principal da empresa. 20% são outros, mas que tenham a ver com o principal. E 10% tem que ser algo totalmente fora do que eles fazem. Então, eles destinam valor financeiro para isso. Aí, trazendo para a nossa realidade, não trabalhamos na Google, não temos valores como eles têm para investir, porque 10% do que eles têm, com certeza, é muito dinheiro. Mas até a gente, como pessoa, né, pensando, eu vou abrir uma empresa, vou fazer alguma coisa diferente para mim, quanto que você está investindo? E eu não falo em valor financeiro, eu falo de tempo também. E é esse foco. Então, eu preciso, não adianta eu ser super criativo se eu não tiver o foco de destinar um tempo para realmente pesquisar e entender o mercado, ou sei lá, o que seja que eu esteja pensando em trazer para o meu dia a dia ou para a minha empresa, eu preciso ter esse tempo. E aí, quando a gente fala dos gestores ter esse tempo, é isso. Então, se a empresa não incentivar os gestores a ter algum tempo para pensar em inovação, então, até o exemplo que vocês deram, não faz sentido eu falar para a pessoa simplesmente, agora você vai inovar. Só que eu também não dar tempo para ela pensar em inovação também é um problema. Então, eu tenho que juntar as duas coisas. Olha, realmente eu tenho que trabalhar uma cultura de inovação para que as pessoas saibam mudar essa chavinha aí, mudar o mindset e saber o que elas vão fazer nesse tempo disponível ou como elas vão buscar inovação, mas eu também tenho que dar tempo para elas, porque não adianta eu pressionar a pessoa e falar, olha, você tem 10 metas para bater, mas além disso, agora você tem que inovar, porque também não existe. A gente precisa de ter um momento para falar, olha, tá bom, eu preciso inovar, mas no quê? Como eu vou fazer isso? Vamos pesquisar o mercado? Vamos entender o que tem de novo? O que meu cliente gostaria de receber que ele não tem hoje? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer de diferente? Como, por exemplo, é uma inovação incremental, é no processo, é como eu entrego, é trazer a tecnologia, deixar online, é fazer um app. O que eu posso fazer? Sim, fantástico. Tu estava comentando aí do Google, enfim, vou dar exemplo de uma outra empresa, estava ouvindo hoje, inclusive, Caíto Maia, da Chili Beans. Ele deu uma palestra para o Sebrae ali, tá no YouTube, eu tava vendo. E toda semana eles lançam uma coleção nova, né? E colocam nas lojas deles, né? Nas franquias. O que já é completamente diferente. Ele mesmo fala, eu não vendo óculos, eu vendo história, eu vendo conceito e tudo mais, né? Ele se posicionou dessa forma, contando histórias e através dos óculos, né? E ele falou isso daí, que 80% da produção dele é o arroz e feijão. É o core, é o que dá dinheiro, é o que já tem histórico de venda, vamos dizer assim, e que vende, né? E 20% do que ele faz é algo diferente. Ele está inovando, ele está colocando coisas diferentes para ver como que vai ser aceito no mercado. Tem todo isso que por trás, tal, ele coloca nas lojas. E aí, dependendo, aqueles que mais saem, ele começa a produzir e tracionar mais a venda daquele. Que vai mais ou menos do que você comentou, né? A gente não ignorar, não dar as costas para o nosso feijão com arroz, mas também dar uma olhadinha ali na inovação e colocar o pezinho e ir caminhando aos pouquinhos, né? Que vem bem dentro desse conceito também, né, Mário? Que é o conceito de você até comentou, né? O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai levar adiante. Essa é um dos conceitos de uma empresa ambidestra, né? Você exercitar outros canais, produto, comunicação, seja lá o que for, já pensando a médio e longo prazo para você estar com isso no mercado antes que alguma startup chegue e, e, e,
e te passa para trás. Ô, Mário, aproveitando, a gente conversou aqui, com certeza você já falou aí nas entrelinhas, mas para deixar claro, o que difere a inovação da invenção? Vamos lá, então vou colocar mais uma palavrinha aí. Criatividade, invenção e inovação. Qual que é a diferença das três palavrinhas, que parecem ser as mesmas coisas? Então, já falei que inovação tem que gerar valor. Esse é o Certo? principal diferencial de inovação. Criatividade e invenção. Criatividade é quando você pensa algo novo. Olha, eu consegui juntar várias experiências que eu tive, vários conhecimentos e tive uma ideia. Isso aqui é criatividade. A invenção é, eu peguei essa ideia e eu desenvolvi alguma coisa. Porém, se essa coisa que eu desenvolvi não gerar valor para ninguém, ela é só uma invenção. Se eu inventei a lâmpada, mas ela nunca iluminasse, ela não ia servir para nada. Ela era só uma invenção. A partir de que momento que ela virou uma inovação? A partir do momento que ela iluminou e as pessoas usam. Então, isso gera valor. Gera valor financeiro, gera valor social. Então, isso é uma inovação. Então, você tem três passos aí, né? Criatividade, invenção e inovação. Pode ter coisas que você chegue até a invenção e você não consiga aplicar e fazer com que aquilo gere valor. Então, isso não vai virar uma inovação. E a Entendi. inovação, para mim, é o mais fácil de você entender a inovação, tirando todas as frases bonitas que a gente vê, que alguém falou, tem que gerar valor. Se não gerar valor, não é inovação. Como eu gosto. Respondido? Não, você falando, eu estou conectando aqui, né? Muitas startups, né, surgem com algo assim, você fala, caraca, meu, que coisa louca. Só que eles muitas vezes não vão para frente porque não resolve o problema de pelo menos um número mínimo de pessoas ali ao ponto de eles tracionarem. Ou seja, eles inventaram algo, não que startup só inventa, não é isso, mas pode ser algo que usaram a criatividade, fizeram o MVP dele, mas não conseguiram tracionar, porque não entregou valor, não agregou valor para aquele público, para aquele tanque, eles, enfim, analisaram inicialmente, sei lá que foi, que você começou a falar como você conectar aqui. Sensacional. E, Mari, para a gente agora pegar uma forma um pouco mais ampla, nós estamos falando aqui de modo de empresas, conceito ambidestro, conceito de inovação e invenção, enfim, os pilares. Olhando a nível país, a nível mundo, que seja, dá para mensurar o quanto a inovação ela é importante, o quanto que ela é presente nos países para justamente para esse desenvolvimento que nós já comentamos. Existem indicadores, né, que falam sobre quais países são mais inovadores e quanto isso impacta nos negócios. Existem artigos científicos, livros, enfim, como a gente estava falando, autores que defendem quanto a inovação é importante. Uma forma também de enxergar isso é através de programas de fomento à inovação. Eu tenho estudado um pouco mais esse tema recentemente, é uma coisa que para mim não era conhecido, eu até questionei os professores sobre isso. Eu falei, gente, existem programas que fomentam, programas governamentais, que inclusive que você não precisa devolver o dinheiro, desde que você tenha uma solução inovadora. E por que existe isso? Porque é comprovado que se você tem uma inovação, se você gera inovação, você gera emprego. Você está sempre aumentando a sua produção industrial e isso retorna para o próprio país, né? Então, o quanto o Brasil hoje é, por exemplo, dependente de tecnologias de fora. Então, se a gente consegue investir em programas de inovação interno, e eu vou com certeza trazer coisas que vão agregar. Eu vou conseguir fazer esse vínculo entre pesquisadores, indústria, vou conseguir gerar emprego, vou conseguir trazer soluções mais inovadoras, vou fazer a economia gerar, e por isso existem programas de fomento e inovação. Como eu falei, eu sou da indústria, sempre trabalhei em indústria há alguns anos, e eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu fui falar sobre isso porque eu estava procurando mestrado de inovação. E para quem está no âmbito de universidades,
é um pouco mais difundido, porque existem pesquisadores, né, mestrado, doutorados, que buscam informações nesses âmbitos, e normalmente esses programas de fomento à inovação, eles buscam pesquisadores para trabalhar em conjunto com a indústria. Mas é pouco difundido. Então, existe, por exemplo, um programa interessante, nos Estados Unidos, o maior programa é o SBIR. É um programa que é o maior e serve como exemplo mundialmente para a formação de novos programas. Em São Paulo, estado de São Paulo, tem um programa chamado PIP, que era a FAPESP, e esse programa ele é baseado no SBIR, que é um programa dos Estados Unidos. E ele tem recursos vinculados com impostos do Estado, recolhidos do Estado. Então, independente de que governo esteja, 1% do imposto recolhido tem que ir para programas de inovação. Eu não sei se vocês conheciam alguma coisa sobre isso. Eu não Tá conhecia numa até pouco regra, tempo tá atrás. numa lei, então. Está numa lei, existe uma lei que fala que 1% dos Não, impostos do Estado de São Paulo vem para a inovação, vem para a FAPESP, que é uma fundação, e dentro dessa fundação existe um dos programas que é o PIP. E por que não é tão divulgado? É assim, eu não sei nem explicar por que não é tão divulgado, mas o que eu entendi, conhecendo um pouco mais o programa, é que é complexo, que é um programa voltado para pequenas empresas, que é ótimo, já que são responsáveis aí por um grande percentual de empregos gerados e salários e tudo mais. Porém, os pequenos, às vezes, não têm, a maioria das vezes, não tem nenhum conhecimento. E aí, o que eles falam é que não precisa ser, não precisa ter um mestrado, não precisa ter um pesquisador, mas é difícil de você submeter um projeto para receber recursos, e não são recursos baixos. Interessante, eu confesso que eu não conhecia. Não sabia disso. Ó, e o pequeno, muitas vezes ele não tem tempo de fazer isso porque ele é pequeno. O tempo dele é para pedalar a bicicletinha, porque se parar, ela cai. Ele não consegue ser ambidestro, né? Não, é Não, isso aí, não consegue. O pequeno, não. Mas a é ideia desse verdade. programa é justamente isso, é dar para o pequeno, no caso esse específico, né? Tem outros para maiores, mas esse especificamente é para empresas de até 250 colaboradores. Então, por exemplo, se o Robert, com a empresa dele, quiser solicitar recurso financeiro para algum projeto inovador, se ele comprovar que aquele projeto dele é inovador, ele consegue solicitar recurso financeiro para fazer esse projeto. É lógico, tem N regras, mas é possível fazer essa solicitação. Você submete um projeto, escreve esse projeto, detalha algumas coisas que eles colocam no site deles, tem bastante detalhamento sobre o que eles precisam que você envie, e aí você submete esse projeto e algumas pessoas fazem análise do que você submeteu para trazer para falar para você, não, está aprovado, e aí por fase você recebe valores. Então, a fase 1, se eu não me engano, são 250 mil, depois isso vai aumentando, eu não lembro agora exatamente o valor de cabeça, mas são valores consideráveis. Então, não são valores baixos, porque a ideia é realmente investir em projetos que tragam a inovação e que fomentem a inovação. E por que eles fazem isso também? Então, porque o governo faz isso porque entende que isso vai gerar emprego, vai gerar inovação, que vai gerar independência tecnológica para o país e tudo mais. Além disso, também é uma forma de incentivar as empresas a investirem, porque tem que ter uma contrapartida. Tá, eu estou investindo, mas e você? Está investindo o quê? Estou investindo no meu colaborador que está aqui, eu estou criando um setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa, eu também vou comprar maquinário. Então, existe aí várias formas de ajudar, isso não é só no Brasil, né? Isso é um dos programas que existem no Brasil, e existem outros também em outros estados. Esse é o maior, o PIP é o maior, mas existem outros, e, como eu falei, isso é referência, o SBIR, né, que é dos Estados Unidos, é referência para o mundo. Então, o mundo enxerga a importância de se investir em programas de fomento para que as empresas sejam cada vez mais inovadoras. Então, eu tentei trazer alguns dados aqui, como eu comentei antes com o Robert da gente gravar, que é muita informação, inovação tem muito É. conteúdo, a gente pode detalhar muitas coisas, como, por exemplo, vou detalhar só a criatividade. Então, como eu vou ser mais criativo? O que eu posso fazer para ser mais criativo? Eu posso detalhar só a empatia, eu posso falar sobre fomento, eu posso falar sobre, na prática, como que eu jogo? Como que eu faço essa inovação funcionar numa empresa que tem a visão somente de vamos fazer rodar as máquinas, porque é isso que importa, esse que é o meu core principal.
E não é tão simples. Então, a cultura de inovação não é de um dia para o outro. É sementinho que você vai plantando todo dia e vai fazendo as pessoas enxergarem que aquilo é bom para elas também. E que isso também gera um engajamento e que isso também faz com que eu trabalhe mais motivado. Porque eu não vou sempre ficar lá batendo martelo. Hoje eu estou batendo martelo, mas amanhã eu vou estar fazendo outra coisa. E isso é bom para o meu conhecimento, para o meu aprendizado. Então, são muitos temas que envolvem, né, inovação, mas eu tentei resumir alguns aqui. Ah, bom demais. Não, Bom e você falou, né, gera emprego, que gera renda, que gera consumo, e essa máquina vai, tudo isso contribui para o PIB. Ô, Mariana, eu trouxe só alguns números aqui, a gente já está caminhando aí para o final, né? Eu dei uma pesquisada, tem um índice global de inovação, certo? Pelo que eu pesquisei ali, são analisadas, vamos dizer assim, 132 nações, e o Brasil hoje, no ano de 2022, está na 44ª posição. A melhor posição, se não me engano, ali na pesquisa foi em 2011, que era 40ª alguma coisa a posição, não tenho aqui, mas enfim. Que é levantado justamente os elementos da economia que viabilizam e facilitam o desenvolvimento da atividade inovadora. O Brasil hoje ele está 12ª economia mundial. Na América Latina, nesse mesmo índice, ele está atrás de Costa Rica. Na sequência, na verdade, é Chile, México e Costa Rica, ou seja, quarto país aqui dentro desse índice, né? Esses 3 países estão na frente. E a âmbito global está na 54ª, mesmo sendo a 12ª economia. Por que disso? Tem alguma ideia o porquê que isso ocorre? E isso também, podemos dizer assim, os primeiros países, eu até fiz uma colinha aqui, né? Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Singapura, Coreia do Sul, que são países que têm um índice de liberdade econômica muito maior que o Brasil, ou seja, você tem menos interferência do Estado, podemos dizer assim, vai. Você tem mais facilidade de abertura de empresa, você tem menos burocratas por ali e tudo mais. Tudo isso está ligado diretamente para contribuir para esse ambiente inovador ou não é bem assim, são outras coisas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a sua pergunta merece uma tese de mestrado. Vou, demais. Ô, vou louco. sugerir isso no meu mestrado. Por que Jesus. que estamos desse jeito? Não, Com né? Eu sei que certeza eu não tenho opinião para isso. tem muitas questões. Um pouco que eu estudei um pouco, né, sobre isso. Realmente não temos facilitações em relação à abertura de empresa, à solicitação de crédito e à taxa de juros. Então, esses com certeza são pontos cruciais aí para a geração. Por outro lado, algumas coisas que eu já vi é que sim, o brasileiro é empreendedor, é inovador, mas é por conta das necessidades. Então, não é normalmente algo planejado. A maioria das vezes é porque eu fiquei desempregada, que eu tenho que fazer alguma coisa para me virar, ou a mulher que eu preciso cuidar dos meus filhos e não tenho como conciliar com o emprego, então faço alguma coisa para me manter. E aí acaba sendo algo pouco estrutura, né, com pouco planejamento e sai abrindo empresa e tem um índice muito grande aí também de empresas que abrem e fecham em pouco tempo, justamente por conta dessa falta de planejamento. Então, eu não sei responder exatamente aí todo esse contexto Uma série de coisas, da como sua você falou, né? Área pergunta, de empresa, as taxas de é, juros, por aí vai. Tudo mas isso com certamente certeza contribui. tem várias questões. Como eu falei, o que eu tenho visto desses programas de fomento é que existem, deveria ser mais, mas o problema maior deveria ser mais difundido, deveria Ah, ser mais fácil de acesso, as pessoas deveriam conhecer e conseguir deveria ser falado mais, então não era algo que se falava, e eu acho que é próprio medo mesmo, receio, então, como falando um pouco de empresas um pouco maiores, tá? Médias, grandes empresas, é, você vai tirar um percentual do seu lucro ali, do seu dinheiro para investir em algo que não é certo, porque inovação não é certo, é investimento de alto risco. E que garantia você vai ter? Nenhuma. Então, sim. e aí, como a gente não tem uma estabilidade econômica, você vai investir. É a mesma coisa de compra de máquina. A gente pode ver aí no mercado, né? Tem época que as empresas estão investindo mais em tecnologia, em maquinário, tem época que as empresas, espera aí, não vou investir agora porque o mercado não está legal.
E aí, falando da área gráfica, às vezes é meio que obrigatório. Eu preciso investir numa impressora nova, porque senão eu não vou conseguir atender o mercado, eu não vou conseguir concorrer ali de igual para igual com meus concorrentes. Então, eu vou precisar investir nessa máquina. E aí, com o momento que sobra um dinheiro para investir em tecnologia, é para investir em inovação. Então, Sim. sempre fica naquela corda bamba, né? É fácil falar que a Google tira 10% para investir em projetos disruptivos, mas você falar que uma gráfica tira 10% é muita coisa, o 10% para ela, né? Faz Proporcionalmente. falta. Exatamente. Então, assim, requer um planejamento muito grande e eu acho que talvez o brasileiro precise ter um pouquinho mais aí desse planejamento. Mas eu concordo que Ah, é estranho você ver esses números, né? Falar, pô, a 12ª economia, a gente tem um potencial enorme, a gente tem... É, é um país que está em desenvolvimento, que tem muitas riquezas e não está chegando lá, tá? Alguma coisa tá travando aí no meio do caminho e quanta coisa que a gente pode fazer para trabalhar junto e para crescer todo mundo, né? Porque, como estava conversando, é um ciclo, né? Se cresce sim. se tem uma inovação, tem produtos, tem serviço, e isso vai girando. Mas que tem muita gente, muito brasileiro inovador, tem. Tu vê a quantidade de startups brasileiras que estão aí aparecendo, evoluindo, e tem muita gente boa, assim, no Brasil. Talvez falta aí um link entre outro termo que eu conheci recentemente, tríplice hélice, que é governo, indústria e universidades. Então, esse elo precisa ser mais feito. Existem outro dado, eu não sei exatamente o número, mas o dado que eu fiquei sabendo recentemente foi que o quanto os pesquisadores no Brasil não são valorizados. Que em outros tem países que falta pesquisadores, estudiosos. E no Brasil, às vezes o pesquisador não tem emprego. E as É. indústrias que poderiam inovar mais não inovam, porque não tem, às vezes, alguém com esse viés, com esse pensamento de pesquisar, de buscar algo que possa ser realmente o resultado de uma inovação. Mas tem. Aí eu posso falar de uma situação que aconteceu comigo. Quando a gente começou a faculdade em 2004, eu queria fazer meu TCC em cima de embalagem sustentável. Havia sido descoberto por um grupo de uma universidade pública brasileira um componente, eu não sei dizer agora, não vou lembrar se é uma enzima ou o que era, mas era um componente para que você tivesse o plástico biodegradável a partir de sobra de processamento de cana. A professora Sônia, não sei se você teve aula com ela no Senai, Sônia Mendes, de Química, fera, sou fãzão dela. Ela me deu todo o caminho das pedras. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, não. Falei, pô, vamos produzir isso em escala para poder gerar o plástico para fazer o filme, né? Para extrusar, e fazer o filme, a bobina para a gente ir para a impressão. Não interessa. Não interessa. Porque existe uma cultura de geração de paper de coisa nenhuma. E eu vou começar a publicar nas minhas redes sociais os papers de coisa nenhuma. Bom, Mariana, sensacional, muito bom papo. Eu só vou dar não é a resposta para a minha pergunta, mas é só um ponto de vista, né? E sem viés político aqui, gente, pelo amor de Deus, o que estraga o Brasil é o Estado. Eu sei que tem que ter alguém para regulamentar, alguém para colocar ordem, mas o Estado ele é um sanguessuga. O Estado ele suga das empresas privadas. São empresas privadas que fazem esse país acontecer, e, consequentemente, as pessoas que estão ali tocando essas iniciativas privadas, né? Para mim, não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro dos nossos impostos que vão nas mãos das pessoas do governo público e usam muito mal. E Estados Unidos, enfim, cada estado ali, cada condado tem a sua lei, sua ordem, né? Tem alguns lugares ali que para abrir empresa, em dias você abre empresa e você só começa a pagar imposto, é como se fosse uma carência, quando você chega em determinado nível de faturamento. Aqui no Brasil, não, cara. Você abriu empresa, já você está pagando imposto. Fora as burocracias que existem, que são absurdas, né? E ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, onde tem uma interferência enorme do Estado, onde você
furtar até $900 não é crime, a pessoa não é presa. Então, cada vez mais tem empresas fechando ali, comércio fechando, mais gerando desemprego, mais pessoas morando na rua. Onde o Estado coloca a mão pesada, como está colocando na Califórnia, acontece isso. Então, é uma opinião do Robert aqui, o que estraga esse país são altas taxas, tributação elevadíssima, a questão tributária dificílima pra caramba, cada estado é uma, e por aí vai. Você não tem nenhum respaldo jurídico aqui nesse país, nem o que aconteceu no passado é garantia, é certeza, porque vem algum burócrata aí, muda alguma coisa, tem que se adequar rapidamente, ali, senão você fica passivo de tomar multa, até mesmo estar fechando empresa, né? Então, o Brasil é um país maravilhoso, tem muitas dificuldades, é verdade, mas onde existe muitas dificuldades, existem muitas oportunidades, né? Mas, infelizmente, também tem muita Exatamente. interferência do Estado que estraga muita coisa. E esses países têm liberdade econômica, obviamente tem um Estado ali para regular, mas não tem tanta interferência como tem aqui. Isso é a opinião Robert, mas tem tantas outras coisas, né, Márcio? Se a gente ficar aqui falando, vai embora. Mário, brigadão, valeu demais por você vir aqui, compartilhar conosco o seu conhecimento, compartilhar com todos aqui da comunidade aí um pouquinho, né, sobre o que é inovação, porque eu tenho certeza que é papo aí para horas e horas, e eu tenho certeza que você tem conteúdo de sobra para ficarmos horas e horas aqui, a gente ia ficar ouvindo você numa boa, mas acho que deu para sintetizar bem, deu para a galera entender aí que tamanho de empresa não é limite para estar inovando, não ter tecnologia de ponta não é limite para estar inovando, não importa o segmento que você está, dá para inovar, dá para fazer diferente, dá para mudar alguma coisa. O Robson comentou, o pequenininho quer fazer a máquina rodar ali, ok, é normal, está no operacional, está no dia a dia, mas ele precisa entender que isso funciona hoje. Daqui a uns anos, talvez, ele vai estar fazendo vai funcionar mais. Então, ele precisa começar a exercitar um pouquinho, nem que seja uma vez na semana, algumas horas do dia que seja, dentro da limitação dele, essa inovação, essa mudar alguma coisa no processo, no produto, na entrega, no pagamento, seja lá o que for. Então, até pelo os ciclos são cada vez menores, né? Tudo precisa inovar. Empresa que não está crescendo, está morrendo. E o crescimento, ela passa por inovação. Não tem como ser diferente. Mário, valeu demais. Brigadão, tá? Robson, Show de bola, Mariana, sou seu fã. Esse podcast vai bombar, que eu tenho certeza, porque, meu, vem caindo um monte de coisa. Conforme você vai falando, eu vou fazendo sinapse. Estava contando hoje lá no julgamento do Fernando Pini, estava falando para o Alexandre Maltês. Ele falou: caramba, cara, eu assisto e eu já vou formando ideias, eu já vou conectando coisas que antes não estavam conectadas. Isso é o bom da gente ouvir quem estuda, quem se propõe a estudar e quem tem opinião própria, autoral, a respeito dos assuntos. Obrigado por você estar com a gente, valeu. Bom demais. Eu que agradeço. E só para fechar, eu acho que para quem está ouvindo, que nunca pensou em ser criativo, busca isso. Todo mundo nasce criativo. Agora com filho pequeno eu vejo isso diariamente, como é criativo, como vira as coisas e usa as coisas de uma outra forma. E você fala, mas não é assim que era para usar. E ele vai e faz. Tá bom, então usa assim, já que você quer usar, não tem problema. E isso é criatividade, é não se apegar tanto a essas regras de tem que ser assim ou tem que ser assado. Vamos olhar e buscar outras formas de fazer o mesmo, buscar um diferencial. E todo mundo tem um pouco disso. Talvez a gente esqueça, em algum momento a gente se padronize tanto para entrar nas normas aí do dia a dia, e normal, não que esteja errado, mas vale a pena olhar aí para isso como uma habilidade que pode ser desenvolvida e começar a desenvolver, buscar conhecimento, e conhecimento todo dia, é todo lugar, no podcast, no printcast, no YouTube, né, o que mais tem hoje é isso. Quer saber sobre um assunto, quer procurar um pouco mais, pesquisa. Acho que todo mundo sabe que eu trabalho na Imibra, e lá também tem a revista da Isto é Imibra no site. Última edição da revista, inclusive, foi com o tema inovação. Então, tem um pouco lá de ações que a gente vem fazendo. Lá no meu LinkedIn também tem alguns artigos, inclusive até comentei com o Robert que eu ia falar um pouco, mas vai ficar longo, então a gente não vai falar, mas a gente fez um primeiro hackathon lá na Imibra. Então,
Tem lá um artigo sobre o hackathon também, o que eu falei, buscar conhecimento em formas diferentes. Para mim, o LinkedIn também é uma ótima ferramenta de buscar conhecimento, de compartilhar, de aprender. O Robert vive colocando algumas coisinhas lá, né, Robert? Também em artigos, publicações, é onde a gente faz essa troca. Eu acho que não tem nada mais rico do que essa troca, essa conversa. Eu falo que, para mim, inovação no dia a dia é ainda mais aprendizado com os fornecedores. É quando a gente chama e fala, vamos conversar, o que você tem de novo? O que a gente pode fazer? Aqui eu estou recebendo uma solicitação de tal jeito, como que a gente faz isso? Tem como a gente ser mais sustentável? Então, essa troca, essa conversa é o que mais enriquece o nosso dia a dia. Então, é isso que eu queria deixar. Vamos ser criativos, vamos buscar aí. E se alguém tiver mais alguma dúvida depois, quiser conversar, estou sempre disponível aí. E muito obrigada novamente, foi muito bom estar com vocês, é muito bom conversar com vocês. A gente que agradece. Enquanto você falava, seu LinkedIn apareceu e na descrição também está seu LinkedIn, então quem quiser entrar em contato com a Mariana e ver lá para ver aí os artigos, é só ir lá. Mari, valeu demais, obrigado. Um último recado aqui para a comunidade. Em dezembro, logo estaremos lançando a programação de dezembro, vamos ter episódios aí compartilhando trajetórias. Só nas 2 primeiras semanas, as 2 últimas aí, Natal, Ano Novo, o Pitcast não terá episódio. Estaremos nas redes sociais, postando algumas coisas e tal. E voltaremos nas 2 últimas semanas de janeiro. Então, vai ter um mês de férias aí, tá? Mas logo está lançando a programação. E ano que vem vão ter muitas novidades aí, com dicas técnicas de alguns especialistas, pequenos shorts de 2 minutos, aí falando tudo sobre tinta, um exemplo, viscosidade, o que é tinta UV, e por aí vai, sobre cartão, o que é espessura, gramatura, cobre, entre outras coisas. Então fique ligado aí, o podcast vai vir com bastante novidade. Mari, valeu Robson, valeu comunidade, obrigado pelo episódio, por estar nos acompanhando e até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau.